Bem-vindos à live 10 de 13 e hoje falando sobre estabilidade emocional e insegurança, né? Os opostos não se separam nesse caso. Eu não sei o que foi isso, mas enfim. Antes de começar essa live, eu quero trazer para vocês a primeira explicação de que isso que eu reuni dessa vez assim não é sobre um texto meu, tá? Não tem no amarelo, mas é muito uma resposta para mim. Eu até digo, este é dedicado à autora, um texto que será escrito agora, né? A gente entende estabilidade emocional como um desequilíbrio das emoções. E algumas pessoas consideram que seja isso, e é isso de fato, e outras pessoas consideram além disso. Então, eu vou trazer aqui a minha visão, a minha experiência para vocês, e no final eu abro aqui para perguntas e aí a gente vai trabalhando em cima disso. Pode ser? Vão anotando aí as questões e o que vocês queiram dizer. Vamos lá, então. Começando, eu vou falar de duas coisas e possivelmente vai ser bem curto hoje. Começando pela estabilidade emocional, foi uma coisa que eu sempre busquei. Desde pequena, assim, desde pequena eu digo adolescência, né? Porque sempre me atrapalhou muito, principalmente nos relacionamentos, que é o que eu vou dar bastante exemplo aqui, relacionamento com família, com amigo, com pessoas que eu namorava. E eu sempre busquei antes de qualquer coisa, sabe? Eu sempre tive pra mim que quando eu conseguisse desenvolver essa estabilidade emocional, eu conseguiria controlar, analisar, sei lá, entender qualquer coisa, sabe? Me expressar da melhor maneira possível, assim. Eu sempre tive comigo que eu precisava da estabilidade emocional para isso, sabe? E ainda é, né? Porque é um processo contínuo, exatamente esse o resultado. Ao longo do tempo, quando eu comecei a tentar trabalhar mais isso em mim, de controlar as emoções, a forma como eu ia falar das coisas ou lidar, eu comecei a ter automaticamente esse controle, a análise e a entender e buscar uma forma melhor de me expressar sempre. E eu lembro que quando eu me sentia instável, vou trazer o exemplo da minha família, por exemplo, né, que é o que mais tem presente, assim. Tinha vezes que eu não conseguia falar sobre qualquer coisa que eu quisesse fazer ou, sei lá, ter, sabe? Qualquer assunto que eu quisesse trazer pra roda, que eu ficava nervosa, eu chorava, principalmente o choro, né? Parecia que ficava um nó na garganta, assim, e eu não conseguia dialogar com ninguém. Tipo, alguém levantava a voz comigo, principalmente quem eu considerava uma figura maior, né? Eu já estagnava ali, não conseguia falar nada do que eu sentia, assim. E eu sempre fui uma criança muito emburrada também. Então eu sentia ciúmes, eu me emburrava, eu não queria fazer uma coisa, eu me emburrava. Então nunca eu dialogava, sabe? Nunca eu conversava sobre aquilo. E aí eu vi essa coisa sendo presente na minha adolescência também, e até hoje é presente. Tem vezes que, hoje entendendo, eu sei que eu só preciso de um momento meu. Quando eu sinto ciúmes ou quando eu sinto alguma coisa que eu não consigo falar na hora, eu só preciso ficar ali quietinha, que daqui a pouco vai acontecer isso, né? Eu preciso analisar aquela baixada na emoção que deu, sabe? Ou aquela aumentada repentina. E chegou um determinado momento que eu já desejava e buscava conteúdos para entender não só sobre isso, mas sobre as emoções também, né? E eu percebi que aquele meu sofrimento, aquela instabilidade, era também porque eu queria urgentemente que as pessoas aceitassem o meu modo de fazer determinada coisa ou de ver aquilo, sabe? O que eu queria fazer. Então eu ficava nervosa quando a compreensão não acontecia ou eu nem falava. Tipo, guardava pra mim, ficava estressada, gerava uma ansiedade dentro de mim e não descontava em nada além de mim, ficava me punindo depois, sabe? Agora, antes de tudo, eu quero trazer até um comentário. Uma vez, escutando um podcast, eu não vou lembrar agora do título dele, mas não era exatamente sobre estabilidade emocional também, ou era, não lembro. E o cara falou assim, sobre o filme Divertidamente, pra quem viu, né? Eu já falei dele aqui, da gente imaginar, às vezes, pra terceira pessoa, pra se afastar do tormento, da turbulência que a gente esteja vivendo,
da gente olhar para nossa cabeça como os divertidamente, né? E ele trouxe uma coisa muito interessante que envolve a estabilidade emocional, as emoções. Ele fala do filme que, né, para quem não conhece, o filme ele traz 5 personagens que são as emoções básicas, né? A raiva, o medo, a tristeza, a felicidade e o nojinho. E aí, se você for perguntar para qualquer pessoa que não, sei lá, que talvez não tenha pensado muito, e pedir para ela enumerar a única emoção ou uma emoção que fosse positiva, ela só ia falar da felicidade, né? Mas todas as emoções são positivas. E aí, quando ele falou isso, eu fiquei, ué. E se a gente pensar, ele traz o seguinte pensamento: a raiva, ela é positiva porque se a gente não sentisse sentimento de raiva, talvez a gente não desenvolveria justiça. Quando a gente vê algo injusto, né, a gente fica com uma gana daquele negócio, e aí se não fosse essa raiva, ir lá e ligar o motorzinho, a gente não buscaria por justiça, talvez, né? Se não fosse o nojo, a gente não teria higiene, provavelmente, né? Não tomaria banho, deixaria a casa suja, ou qualquer outra coisa, né, que envolva. Comeria alimento estragado, e isso ia fazer mal para a nossa saúde. Se não tivesse o medo, como a gente vem dizendo, né, ele vai estar sempre presente para sempre, em tudo, né? Mas se não tivesse o medo, a gente poderia morrer muito rápido também, né? Porque a gente não teria noção. Tipo, olharia para uma altura e ia falar, vou aí, sem nada, sem nenhuma proteção, e se jogava, sabe? Então, foi muito importante trazer isso. E a tristeza, cara, a tristeza, aí o próprio filme já mostra, né? Que as duas andam juntas, não vivem separadas. Tem aquela frase, né, que todo mundo diz: a gente não reconheceria a felicidade se não passasse pela tristeza. E aí, enfim, pensando dessa maneira também das emoções, já ajuda a gente a controlar ainda mais. Eu já tinha trazido esse exemplo para cá, e agora só complementando ainda mais. Mas enfim, voltando ao foco, quando eu comecei a mudar esse mindset de olhar, né, para essas coisas, para as diferenças, de tentar controlar as minhas emoções, eu descobri que dá para fazer isso muito bem quando a gente não se identifica com elas. E eu vou citar um exemplo só de uma coisa que aconteceu e que eu falei, eu vou testar mesmo, né, esse gatilho, assim. Tem um filme chamado Milagre da Cela 7, se eu não me engano é esse o título, e eu via muito que as pessoas comentavam que todo mundo chorava, que lavava a alma e tudo mais. E aí eu vi com a minha família e todo mundo chorando na hora do filme. Eu falei, não, eu não vou me identificar com isso. Eu não chorei. E eu sou uma pessoa muito chorona. Tipo, eu choro com qualquer animação, sabe? Com tudo. E aí eu pensei, olha que doido. A gente dá os gatilhos, a gente lembra de alguma coisa, a gente associa, a gente se identifica com aquela emoção. E aí a gente traz pra dentro sem pensar, e automaticamente ela sai em forma de choro, em forma de raiva, da gente bater nas coisas, da gente tomar uns impulsos físicos, né? E a gente não tem consciência, a gente faz isso inconscientemente, porque a gente aceita qualquer emoção que recebe, né? A gente não pensa sobre ela. A facilidade de manter a calma nas adversidades, né? Quando tá acontecendo alguma coisa de errado, eu vi que também foi mudando, conforme eu buscava trazer essa consciência que eu acabei de falar, assim, de escutar não só os meus pontos de vista sobre as coisas, mas principalmente das pessoas, o porquê de tudo, sabe? Chegaram momentos que, eu até já falei isso aqui, eu acho, mas que eu ia discutir as coisas que eu acreditava ou que eu queria fazer, só que a incompreensão acontecia. E daí eu me pegava fazendo o seguinte, eu ia lá e fazia a coisa que eu queria fazer, e aí eu chegava pra pessoa, né, que eu queria falar, dialogar e tudo mais, e não conseguia, e eu falava, olha, foi isso que eu fiz, deu certo por causa disso, é disso que eu quero fazer, nananana, e explicava, né, trazia todo o racional, ao invés de falar da minha emoção, do que eu sonhava fazer, do que eu, você vai lá e mostra. E com isso você gera autoconfiança também, que é ali responsável, que está dentro desse grupinho aí da estabilidade emocional, que é extremamente importante, e eu já vou trazer ela do porquê aqui. Então, eu foquei mais nesse ponto de relacionamento de familiar,
E isso tudo que eu falei de família, vocês também podem levar para o relacionamento de amigos. Às vezes, quando acontece uma treta, você se afasta um pouco daquilo, principalmente se mexeu muito com os seus sentimentos, começa a observar isso, sabe? Os gatilhos que geraram um relacionamento a dois, namoro, sabe? É outra pessoa ali, entende? Por mais que você ache que conheça, toma o teu tempo, principalmente sobre as tuas atitudes com ela. Comunicação, claro, que a gente vem batendo o tempo todo. Com isso vocês vão conseguir aos poucos, baby steps, a controlar os sentimentos de vocês, as emoções. E óbvio, pelo amor de Deus, use o bom senso, assim, controlar não quer dizer que vocês serão uma pessoa 100% estável. Aliás, se alguém puder me apresentar uma pessoa 100% estável em tudo na vida, eu vou adorar perguntar pra ela como ela faz isso. Porque não dá, sabe? Ainda mais eu com Lua em Gêmeos, é difícil. Mas é importante a gente se observar, sabe? Trazer o racional, assim, se observar em terceira pessoa, em cada atitude que a gente vai tomar. Pensar nas nossas emoções também é legal. Claro que sentir é bom demais, sabe? Mas às vezes esse sentir nos leva para caminhos que não tem mais volta. E aí a gente só acha que o correto é sentir, só acha que o correto é o emocional. E aí se perde na vida porque faz tudo com o emocional e esquece das outras partes, né? E acaba virando vítima das circunstâncias e sendo controlado pela vida, né? Como dizem. E enfim, agora a parte de insegurança, eu falei que seria bem rápido hoje. A parte de insegurança eu queria muito falar pra vocês que é uma parada que vocês nunca mais vão passar na vida de vocês se vocês souberem como lidar com ela, sabe? Mas não, vocês vão passar. E eu tenho assim, comigo, sabe? Tipo, todos os dias, eu já falei disso, todos os dias eu pensei em desistir de algum projeto meu. E aí eu continuava, porque aquilo eu sabia que era o que eu gostava de fazer, era o que eu tinha que fazer e era a única coisa que eu podia fazer, sabe? Então eu continuava e eu agradeço até hoje, assim. Mas a insegurança, ela sempre esteve presente, todos os dias. Eu sempre fui muito segura e cara, é normal, sabe? É normal ser, mas não é normal que a gente deixe isso nos dominar. Essa insegurança, esse receio. Aliás, isso de ser estável também, né? Se vocês acharem alguém que é seguro de si 100% em todos os âmbitos da vida, me apresentem também essa pessoa. E se essa pessoa tiver estabilidade e segurança juntos, né? Que na verdade anda junto, enfim, me apresente mais ainda. Que aí eu quero muito saber como fazer isso. Mas, sinceramente, a gente tem essa insegurança e às vezes eu acho que a gente tem ela por umas coisas nada a ver, sabe? A gente sabe que a gente sabe fazer tal coisa, a gente é consciente daquilo e aí a gente deixa a insegurança tomar a posse da gente por completo e acaba ali se espremendo num cantinho, sabe? Então, enfim, segurança acho que anda muito junto com coragem, com medo, e são coisas que a gente vai precisar, assim, ó, trazer pro ladinho, abraçar e ir junto, e sempre pensando e sempre falando, pô, eu sei que eu tô insegura, eu sei que eu tenho medo, mas eu vou dar esse passo, eu vou tentar isso, sabe? Até mestre Yoda diz isso, né? Faça ou não faça, não existe não tentar. E indiferente de qual for a sua escolha, eu acredito que isso vai gerar insegurança da mesma forma, né? Então você escolhe, você quer ter insegurança e um possível arrependimento por não ter feito algo, ou você quer ter insegurança por ter feito, sabe? Por dar o passo, né? É muito melhor, eu acredito, a segunda. Porque aí, se você errar, você pode tentar de novo. Ou se você fracassar, você pode olhar por outro lado, tentar outra coisa, mas aquela opção você já descartou, entende? Senão você vai sempre ficar ali, não vou tentar, não faço. E quando você tenta, você já faz, então é isso. Exatamente isso. Esteja onde estiver, faça o que fizer, dê o melhor de si e ponto, sabe? O tempo inteiro. Eu até anotei uma frase aqui que eu pensei no dia que eu tava escrevendo, dos criadores de vai com medo mesmo, vem aí, vai inseguro mesmo, porém confiante no que vai fazer. Isso é importante. E aí eu quero finalizar essa parte com a seguinte frase.
A verdadeira segurança não está relacionada às circunstâncias externas, que são regidas por leis universais que você não pode controlar. Repita todas as manhãs, intimamente, que a vida sempre lhe dá tudo de que você necessita para evoluir como ser humano. Encontre dentro de si a certeza de que nunca vai lhe faltar o necessário para poder ser feliz. Confiar na vida é o remédio de que necessita para curar seus medos e inseguranças. Confia na vida, sabe? Estipula tua meta, onde tu quer chegar. Saiba que tu quer chegar não só por você, não só por um sentimento egoísta, mas pelo sentimento de um todo. Porque chegando nessa meta, você vai contribuir com um todo. E confia na vida. Vai, entende? Coloca abundância para dentro desse pensamento. Tenta pensar mais sobre as suas emoções, sobre essas instabilidades que chegam, sobre as inseguranças. As coisas sempre vão andar com a gente, sempre, sabe? Eu não conheço um ser humano que tenha controle de absolutamente tudo, principalmente das leis universais que ele cita aqui. Ninguém tem o controle, ninguém pode controlar. Mas a gente pode controlar os nossos pensamentos, ou pelo menos gerar novos gatilhos, novos hábitos, que aí vão nos levar cada vez mais para caminhos melhores dentro da gente e para uma melhor jornada. Não é mesmo? Vou pegar alguma perguntinha daqui. Nossa, uma pessoa mandou várias vezes a mesma pergunta, só que não é nesse tema, a gente já falou sobre isso. Ó, isso aqui é muito importante. Eu procuro sentir a emoção por completo, seja ela ruim ou boa. Tá errado? Sempre aprendo algo. Primeiro que eu já falei, né? Não existe errado ou certo. Se você, como você mesma falou, você perguntou e deu a resposta aqui, né? Eu procuro sentir a emoção por completo, ruim ou boa. Sempre aprendo algo. Ponto. Se você aprende algo com isso, é realmente o ponto que importa. Então, isso está certo para você, entendeu? Se é uma forma de você aprender, tá certo. Essa é a forma que você aprende, abraçando uma emoção ruim, olhando para ela, observando, sabendo por que aconteceu. Se você não sabe do porquê aconteceu no seu presente, talvez seja uma memória do passado, né? Ou uma projeção do futuro. Enfim, tentar se entender. O certo sempre vai ser o que cabe em você, sabe? O que mexe com você e te faz sentir bem. É isso que vai ser certo. Tem algumas perguntas relacionadas bastante à aceitação aqui. E é uma coisa que a gente vem batendo, né? Não sei se vocês puderam perceber, mas nessas 10 aulas a gente falou de aceitação, né? A gente falou de aceitar os medos, de aceitar as inseguranças, de aceitar o presente, tudo, tudo. Imagina que assim, você conserta, sei lá, você conserta peça de mouse, e aí alguém chega com o mouse pra você e fala assim, tá, eu tô com um mouse com problema, ele tá isso, e daí a pessoa leva o mouse embora, ela não deixa pra você consertar, e tipo, você conserta o mouse, sabe? Você não tem como ficar com o que ela te falou só e consertar o mouse, ele é físico, sabe? As nossas emoções chegam pra gente, vou usar as emoções agora, e aí a gente fala, não, tá, não vou aceitar isso, não posso lidar com isso agora, e tipo, você não aceita o negócio, você não olha pro negócio, você não consegue pegar ele, você não consegue observar, e tipo, eu tô usando uma analogia aqui, mas imagine, né, uma emoção, a emoção chega, você sente e daí ela vai embora, ou não, ela fica ali um pouco e daí ela vai embora, mas você não olha aquilo, você não abre ela, você não tenta descobrir mais sobre ela, sabe? Foi meio, sei lá, mas eu espero que vocês tenham entendido essa explicação. Então é importante que a gente faça isso, é importante que a gente pense sobre essas coisas, mas sem surtar, sabe? Sem ficar muito freak nisso também. Tentem fazer isso com leveza. E vocês
vão perceber que cada vez que vocês executarem esses passos, fizerem isso aos poucos, vocês vão fazer isso no automático, sabe? Porque esse consciente de vocês vai criando o inconsciente e vocês vão sabe, desestruturando e fazendo uma nova estrutura em que vocês são capazes de lidar. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui pra gente encerrar. Na verdade tem uma pergunta, mas eu acho que essa pergunta é interessante, mas eu não sei se eu vou saber responder ela à altura. Existe alguma relação entre estabilidade emocional e frieza? Primeiro que frieza as pessoas consideram de N maneiras, né? E geralmente elas generalizam a frieza. Mas eu acho que a relação seria apenas se eu tô sentindo algo por alguém nesse relacionamento, porém eu sei que se eu entrar num relacionamento agora, algo do meu trabalho ou alguma outra coisa da vida eu vou desestabilizar, porque eu sei que eu sou assim que eu funciono. Então eu chego pra essa pessoa e falo, cara, eu gosto muito de você, mas infelizmente eu sei que eu funciono assim, 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 eu não quero melhorar agora, eu não quero mudar agora, eu não quero experimentar ser diferente, eu quero seguir com o que eu já tenho dentro disso. Algumas pessoas tratam isso como frieza, eu trato como responsabilidade, entendeu? É muito melhor eu chegar e assumir o que eu quero pra mim, do que estar numa relação em que eu não sei se eu quero ter uma relação nesse momento, entende? E aí eu vou ficar alugando a pessoa, e a pessoa quer ter uma relação, então ela vai ficar ali do meu lado, estando o tempo inteiro disponível, fazendo as coisas comigo, por mais que ela consiga tocar a vida dela, eu não consigo tocar minha vida com uma pessoa do lado, entende? Eu foco muito mais no trabalho, então talvez eu vá faltar com amor pra ela, com carinho, ou com atenção, com qualquer coisa, e eu vou machucar ela, e às vezes ela vai ficar nessa situação só porque acha que a gente tá construindo algo, quando na verdade eu não tô nem aí. Então, nesses casos, algumas pessoas consideram frieza, eu considero responsabilidade e a pessoa é estável com as suas emoções, sim, ela se conhece. Ela sabe que não consegue fazer isso agora e também não está disponível para fazer isso. Então, talvez esteja ligado, sim. Grande chance de ter relação. Vou responder essa como última pergunta também, da Nanda. Cal, a insegurança pode estar ligada a um medo ou trauma pessoal do passado? Na minha opinião, não só pode estar ligada com o medo ou trauma pessoal do passado, como pode estar ligado com o medo ou trauma da sua mãe, ou do seu pai, ou de alguma coisa, sabe? De alguns dos seus ancestrais. A constelação, eu acredito que fala muito nisso, mas eu concordo com isso porque tem alguns medos que não são meus e a minha mãe é da minha mãe, sabe? Parte emocional, a parte, muitas que eu identifiquei, que eu identifico. Então, sim, eu acho que pode. Mas quem sou eu, né? Gente, foi isso por hoje então. Muito obrigada pela presença de cada um, gratidão sempre. Espero que tenha surgido algum insightzinho aí pra vocês. Tentem, assim que terminar, reservar um minutinho em silêncio, anotar alguma coisa, observar as emoções de vocês, o que vocês estão sentindo, né? Às vezes a gente sai de uma live assim totalmente energizado, motivado a fazer qualquer coisa e daqui a pouco, bum, bate aquela instabilidade emocional e a gente cai, né? Isso aí a neurologia também explica, mas não vem ao caso agora. Mas tentem fazer isso, reservar um tempinho para escrever essa motivação que vocês sentiram, esses gatilhos que vocês sentiram, porque provavelmente sentiram, tá? E é isso, tá? Qualquer coisa me escrevam aí, estarei sempre receptiva, ó. Beijão, gratidão, boa noite pra vocês.